Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Ficou mais bonito. Obrigado, viu, Ana? Você que puxou aqui na frente. Semana passada nós tivemos o aniversário da igreja e tivemos a oportunidade de ouvir a Elise falando no domingo à noite um pouco sobre ser igreja. Eu confesso que essa semana eu fiquei pensando e fazendo algumas reflexões, até porque eu ouvi a Rosângela numa quarta-feira. Eu não sou fofoqueiro, mas eu ouvi você falar para alguém, tá bom? Dizendo que para a igreja o ano começa agora, verdade? Porque é o aniversário da igreja, então a partir de agora nós contamos um novo ano, diferente do que normalmente. Você falou isso? Tá bom. Diferente do dia 1º de janeiro, que eu e você fazemos várias promessas, regime inglês, casar, noivar, emagrecer e tudo mais, nós começamos então a contar um novo ano para graça e paz a partir do final de semana passada. Eu fiquei me perguntando então sobre esse novo ano da igreja, sobre o que nós queremos, sobre o que eu posso fazer mais, sobre qual é o meu entendimento de igreja. Eu queria compartilhar de uma forma bem simples com você nessa noite algumas das minhas reflexões. Eu te convido a abrir a tua Bíblia em Atos 2. É o texto mais usado para se falar da igreja, de como era a igreja, de como deveria ser uma igreja ideal. Atos 2, versículo 43 a 47. O versículo 43 diz o seguinte: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Na época do surgimento dessa igreja no Novo Testamento, irmãos, a palavra igreja, a palavra usada, significava naquele momento simplesmente uma reunião, um grupo de pessoas que estavam reunidos, organizados ou não nesse começo, mas é dessa maneira que a palavra usada aqui foi usada no contexto de Atos 2. O texto nos revela que havia um grupo então que estava tentando se organizar, e nós vemos isso claramente no procedimento que esses grupos tinham, não nas regras, mas no que o grupo fazia para que pudesse se manter unido, para que pudesse vivendo sobre o que nós entendemos hoje ser igreja. E esse grupo era organizado em torno de algo que era comum para eles, era a fé que eles tinham. E a fé que eles tinham em Jesus Cristo, que há pouco tempo tinha vivido ali, tinha tido seus 3 anos de ministério, tinha morrido e ressuscitado e não estava mais com eles, estava agora com o Pai. Todos esses que se reuniam, segundo Atos 2, criam em Jesus, estavam unidos pela mesma fé. Segundo o texto, os participantes desse grupo, irmãos, não tinham propriedades pessoais, nada era dito no âmbito do que é meu. Isso é só meu, não mexe nisso porque isso é só meu. Não, tudo que eles tinham era partilhado, era tudo em comum. O texto diz que os membros vendiam propriedades, vendiam bens que eles tinham para repartir entre todos. Se alguém tinha necessidade, imediatamente aquilo que eu tenho é vendido para que a tua necessidade seja sanada. Isso era administrado, irmãos, daquele grupo da maneira que não houvesse necessidade. Uma outra coisa interessante para esse grupo, irmãos, é que o texto diz que eles se reuniam todos os dias. Todos os dias eles estavam reunidos no templo. Todos os dias eles estavam juntos. Eles pensavam também do mesmo jeito, eles tinham a mesma mentalidade, eles compartilhavam o mesmo objetivo, a mesma fé, estavam vivendo juntos naquele momento. Primavam por um padrão de vida, comiam juntos todos os dias, repartiam-se nas casas, estavam ali louvando a Deus.
E além disso, irmãos, além de nós termos pessoas que nós possamos pensar que eram até radicais demais, lembra? Eles estavam todos os dias no templo, eles estavam também comendo junto nas casas, eles vendiam as suas coisas para ajudar os outros. Esses caras são muito radicais. O texto também diz que eles tinham a simpatia do povo. O povo gostava deles. Eles tinham, de alguma maneira, o povo tinha simpatizado com essa maneira de viver dessas pessoas, a maneira dessas pessoas de ser igreja. Eram alegres, eram pessoas de simples coração, viviam louvando a Deus. Diariamente, irmãos, o texto também diz que, além disso, tinham pessoas que se uniam a esse grupo. Diariamente pessoas eram acrescentadas, pessoas entendiam o que esses caras estavam fazendo e se uniam. Nós gostamos do que vocês estão fazendo, nós aceitamos as palavras deste Jesus que vocês estão falando, e nós vamos estar com vocês todos os dias no templo, compartilhando nas casas, comendo juntos, vendendo tudo que nós temos se for necessário, e colocando tudo à disposição de todos. Essa igreja era a comunhão dos santos, pessoas que foram chamadas e trazidas como nós, para fora do império das trevas, para servirem agora a Deus, Jesus, num reino de luz, uma vida diferente. O texto também diz, irmãos, que essa igreja não orava por necessidades pessoais. Essa igreja bastava ouvir que alguém estava precisando de algo material e automaticamente as pessoas vendiam as coisas, compartilhavam, para que ninguém tivesse nenhum tipo de necessidade. Todas as orações por necessidades eram então respondidas, porque essa era uma comunidade solidária. Mateus 6,9 fala a oração do Pai Nosso, fala: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa oração estava respondida na vida daquela igreja em Atos. O pão não era de ninguém sozinho, individualmente, mas a palavra, o sentido do pão nosso era entendido, porque o pão, como diz a oração de Jesus, não é só meu, o pão é nosso, é de todos nós, deve ser compartilhado entre nós. Para que haja, irmãos, para que houvesse o pão nosso, como havia naquela igreja, não só o pão era compartilhado, mas os bens, as propriedades, tudo era de todos. Mais tarde, irmãos, em Atos 6,3, esses caras resolveram se organizar, e eles então elegeram um grupo de pessoas, diáconos, pessoas como garçons, que estão dispostos a servir, estão dispostos a cuidar da igreja. E esses homens então, segundo Atos 6,3, cuidavam da distribuição conforme a necessidade daqueles que estavam ali juntos, que passavam por algum problema financeiro. Aqueles homens que foram instituídos em Atos 6,3 cuidavam então para que não faltasse nada. Diante de qualquer necessidade, então o irmão poderia procurar o diácono e falar: irmão, estou precisando de algo, e ali ele era suprido. Se alguém tinha uma necessidade, a comunidade automaticamente tinha o dever de suprir aquela necessidade. Tiago 5, 14 e 15 nos conta um pouquinho também de algo que nós podemos entender que era usado ali naquela igreja conhecida como igreja primitiva. Tiago 5, 14 e 15 diz o seguinte: está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Os membros dessa igreja, dessa comunidade de Cristo, irmãos, eles procuravam então os presbíteros, procuravam os diáconos, aqueles que eram eleitos pelo povo, para que recebessem a oração pela cura, para que recebessem a unção com óleo. E essa unção representava então a ação do Espírito Santo, e eles eram ungidos e eram curados. E claro que as curas seguiam o padrão da soberania de Deus, e sempre que Deus e a vontade dele quisesse, a cura acontecia.
Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus pode curar ou não pode curar, Ele ainda cura hoje, baseado na sua soberania, baseado na sua vontade. E pelo que orava essa igreja, irmãos, uma igreja que aparentemente não tinha necessidade, uma igreja que vivia alegre, que tinha simpatia do povo, uma igreja que vivia um momento, digamos, de lua de mel. Pelo que orava essa igreja? Se você está aberto em Atos 4, versículo, vá até Atos 4, versículo 21 a 31. Mas o texto diz, Atos 4, 21, mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, soltaram-os por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara esta cura maravilhosa. E soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes haviam dito os principais sacerdotes dos anciãos. Ao ouvirem isso, levaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tudo que fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo que nele há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo Senhor Jesus, a qual ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda integridade a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Essa igreja que aparentemente até então, nesse momento, nós só tínhamos ouvido e visto coisas alegres, felizes, nenhum tipo de problema, a coisa começa a ficar apertada, as perseguições começam a surgir, e agora essa igreja, irmãos, ela ora, não para que o sofrimento fosse retirado, não para que os inimigos fossem derrotados, nada disso. Ela ora para que o sofrimento não possa impedi-los de glorificar a Cristo, que o sofrimento não impeça, que as prisões, que os castigos, que nada os impeçam de continuar glorificando o nome de Jesus Cristo, que nada os impeçam de continuar anunciando Ele com coragem, com determinação. A oração desse povo é estranha. Eles oram: Deus, nós temos dificuldades, nós temos lutas, mas que nada disso impeça que nós possamos continuar glorificando o teu nome, continuar glorificando o teu nome, fazendo a obra que tu deixaste para nós. É muito diferente das orações que nós fazemos hoje. E hoje, o que vivemos diferente dessa igreja, irmãos, é que muitas vezes parece que nós temos um amor que está em crise. Temos um amor em crise, porque aquela igreja que era fervorosa, aquela igreja que estava junta diariamente, no templo, na casa, vendia tudo, tinha simpatia do povo, essa igreja parece que não existe mais. Hebreus 10, versículo 23 a 25, diz o seguinte: peguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, a primeira coisa que eu pensei nessa semana sobre igreja foi que Jesus e a igreja
Ele ia à sinagoga, a Bíblia fala isso. E por ser judeu, ele tinha a tradição de se reunir na sinagoga aos sábados. Eles guardavam os sábados. E nós vemos em várias situações Jesus estando reunido aos sábados. Jesus ali congregando, Jesus reunido ali. E diferente da nossa igreja, mas a sinagoga também é um encontro de pessoas onde eles estão glorificando a Deus, onde eles estão de alguma maneira lendo ali os ensinamentos de Deus. A diferença é que eles ainda não acreditam em Jesus, que o Filho de Deus veio ao mundo e morreu por mim e por você. Mas Jesus participava dessa reunião. Efésios 5, 25, o escritor diz que Cristo, esse Jesus que nós cantamos e servimos, ele amou a igreja, entregou a si mesmo por ela. Ele se entregou por mim e por você, se entregou por essa reunião aqui que nós chamamos, por esse local que nós chamamos de igreja. Em Mateus 16, 18, Jesus está dizendo: eu vou edificar a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. E quando eu pensei sobre igreja, eu falei: será que alguém ainda pode dialogar sobre termos ou não, existir ou não igreja? Jesus e igreja. Qual a dúvida sobre ter uma reunião de pessoas, que essas pessoas possam glorificar e servir ao Senhor como nós fazemos? Temos que estar na igreja, irmãos, ponto final, não há discussão. O outro questionamento que eu fiz, irmãos, nessa semana foi: temos sido igreja? Tem aqui, André. Está tudo fechado? Um outro questionamento que eu fiz. Vocês estão ouvindo? Um outro questionamento que eu fiz essa semana foi: eu tenho sido igreja? Nós temos sido igreja? E eu procurei algumas definições rápidas sobre ser igreja. A primeira delas está em Efésios 3, 14 e 15. E diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ser igreja, irmãos, é ser família. E o fato da igreja ser como uma família, isso deveria, irmãos, na maioria das vezes, diferente se você não é uma família, e é o que o pastor Silas falava, uma quadrilha. Se você é uma família, o amor deve aumentar, a comunhão mútua, a troca também deve aumentar. Isso deve ser algo que acontece naturalmente. Muitas vezes você ama um familiar teu, não é porque ele te dá nada, porque você ama, porque é sangue do teu sangue. Às vezes você também não gosta muito, tem as diferenças. Mas, irmãos, nós, eu e você como igreja, somos irmãos e irmãs uns dos outros, e fazemos parte da família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. E ser família, irmãos, é ir além do estar aqui no domingo. E é essa a grande coisa que eu preciso digerir, e você talvez precise digerir. Porque ser família, irmãos, é tipo assim: faz tempo que... Será? Você fica muito tempo sem ver seus familiares? Alguns mais distantes sim, mas aqueles mais próximos. Você pode pensar em alguém aqui nessa noite que não está sentado nessa cadeira aqui, na cadeira que está do teu lado. Essa pessoa faz parte da tua família, faz parte da minha família. E eu te pergunto: você já fez uma ligação? Você já mandou um WhatsApp? Já deixou um recado lá no Facebook dizendo: irmão, estou sentindo falta de você. Irmão, você é minha família e você está distante. Irmãos, nós entendemos que a igreja, eu e você, com determinado respaldo e com determinado cuidado, eu e você temos praticamente as mesmas responsabilidades. Não é porque eu aceitei ser pastor há um ano atrás, e a Elise também aceitou, que cai sobre nós toda a carga, porque nós não conseguimos, irmãos. Elise, mãe de 2 filhas, esposa do Paulo, advogada. Eu trabalho numa cidade chamada Cotia, talvez você nem saiba que existe essa cidade, mas ela fica a 120 quilômetros daqui. Se eu for de fretada, eu demoro 3 horas para ir e 3 horas para voltar.
Irmãos, é função sua como é função minha, porque você também faz parte da minha família, e se em algum momento eu tenho falhado nisso, irmãos, eu te peço perdão, mas você precisa pensar se também não tem falhado como família. Será que você tem sido família? Ser igreja é ser família, irmãos, é mais do que estar aqui todo domingo, é mais do que estar aqui todo domingo, irmãos, é viver isso diariamente. Paulo fala também que ser igreja é ser o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Eu e você somos membros desse corpo, individualmente, você faz parte do corpo, nós falamos isso muitas vezes aqui. E a metáfora, irmãos, de Paulo, da igreja como corpo de Cristo, deve então aumentar a nossa dependência mútua. Eu dependo do Emerson, eu dependo do Paulo, eu dependo do Moitas, somos corpo, não dá para arrancar o braço. Fica impossibilitado de usar o corpo como deve ser usado. Além de aumentar a nossa dependência, irmãos, nós precisamos aumentar a nossa apreciação pela diversidade de dons e de perfis e de pessoas diferentes do corpo. Uns são São Paulinos, outros são palmeirenses, outros são corintianos, outros são santistas. Faz parte, nós temos que conviver com isso. Agora, isso não faz com que, por causa de uma diferença, irmãos, do seu time, ou da cor que você gosta, que eu ignore que você é o dedo da minha mão, que eu preciso. E se eu for o dedo e se você for a mão, eu preciso dos ligamentos, eu preciso que tudo chegue até o dedo, eu preciso de você, irmãos. Nós não conseguimos sobreviver como igreja sem sermos família, nós não conseguimos sobreviver como igreja sem sermos corpo, irmãos, e às vezes nós estamos até sobrevivendo com a graça e a misericórdia de Deus, mas o questionamento para mim, que eu compartilho com os irmãos, eu peço ajuda, é porque todas as pessoas não estão aqui nessa noite. Porque eles têm compromissos, Leandro, porque eles não têm prioridade, porque eles estão enfermos, eu não sei, irmãos, mas talvez é porque falta uma ligação, é porque falta uma visita, é porque eu não sei. Se nós somos família, então nós precisamos nos preocupar. Se nós somos realmente corpo, irmãos, então está faltando um pedaço, está faltando um dedo, perdido em algum lugar por aí, nós precisamos encontrar. Além de ser família e ser corpo, irmãos, ser igreja, e é algo da coisa talvez que mais eu tenho certeza, se eu pudesse classificar entre as coisas que nós somos na Graça e Paz, isso eu tenho 100% de certeza que nós somos e fazemos, que é ensinar o Evangelho corretamente. Isso nós não abrimos mão, irmãos, de entender o Evangelho sem pôr a cerejinha lá, sem inventar nada, sem tirar o contexto do contexto, sem nada disso. Ser igreja, irmãos, é ter o Evangelho ensinado de forma correta. É preto no branco. Não precisamos mentir para você. Hoje pela manhã a Elise estava falando sobre João 16 e falou, Jesus disse, o mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Nós podíamos falar para vocês aqui, irmãos, confia porque você é Romanos 8, mais que vencedor, que foi um texto que a Elise leu também. Você é mais que vencedor, você pode tudo naquele que te fortalece, tudo. Pode orar aí que tudo vai acontecer. Pregar dessa maneira, irmãos, é esquecer de contar todo o contexto para ti. Paulo disse que tudo pode naquele que fortalece ele, porque ele passou por prisão, naufrágio, fome, frio, nudez. Ele fala tudo isso no mesmo texto. Em meio a todas as lutas e dificuldades, ele diz, olha, tudo posso. Como essa igreja em Atos, irmãos, que a oração deles foi, em meio a todas as dificuldades, nós continuamos e queremos continuar glorificando o teu nome. Queremos continuar nos dê força, Pai, não para tirar a aprovação, porque Jesus disse, nós teremos aflições sim. O mundo, irmãos, jaz o maligno. Nós somos estrangeiros aqui, forasteiros. Qualquer
qualquer sonho de mundo perfeito, irmãos, está errado, tem alguma coisa estranha. Não é o que a Bíblia fala, esse mundo não pertence a nós. Nós não podemos exigir que as pessoas que nos convivam, que convivem com nós, tenham as mesmas convicções. Nós não podemos exigir que alguém dê outra face, que alguém ande mais uma milha. Podemos, irmãos, porque talvez essas pessoas não tenham entendido o Evangelho de Cristo. E a nossa geração, irmãos, está caracterizada pela ascensão de maus pastores, pessoas que têm, nessa época então, pessoas que têm vendido suas ovelhas a políticos, pessoas que têm facilitado o Evangelho, banalizado o Evangelho, trocado a humildade de ser ovelha por títulos, trocando a humildade do cordeiro pela glória do lobo. Agostinho diz que muitas ovelhas estão fora e muitos lobos estão dentro da igreja. Mas ser igreja é ter o Evangelho ensinado corretamente. Ser igreja também, irmãos, é adorar. Efésios 1:12 diz que nós sejamos para louvor da sua glória. E nós adoramos não só enquanto cantamos, mas adoramos com as nossas atitudes, adoramos com a nossa vida, adoramos a partir do momento que descemos essas escadas, adoramos amanhã no trabalho, adoramos na nossa casa, adoramos em qualquer lugar. Não separe, irmãos, nunca separe o espiritual do carnal, porque tudo pertence a Deus, irmãos. Então não tem separação nenhuma, é tudo. Teu trabalho é de Deus, a tua família é de Deus, é tudo de Deus. É tudo para a honra e glória de Deus, as tuas finanças são de Deus também, é tudo. Não há separação, porque Ele é dono de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Não, vou separar aqui, isso aqui é da igreja, isso aqui é da minha casa. Então no trabalho eu sou, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas na igreja eu sou crente, põe a Bíblia, bonitinho, irmãos. Tudo é santo, tudo está patente ao olhar de Deus, tudo é para a honra e glória dele. Outra coisa que a igreja deve ser, irmãos, o que a igreja é? Ser igreja é edificar. A igreja tem a obrigação, irmãos, de nutrir nós e nos edificar a maturidade na fé. E aí, irmãos, me vem o questionamento e me vem a reflexão de nós ficamos a semana inteira, de segunda a sábado, irmãos, chafurdados na televisão, no Netflix, no Cinemark, no Roxy, na novela, no Império, não sei, nós ficamos ali na lei do Veja, e nós não temos, irmãos, 40 minutos pela manhã no domingo, e mais 40 minutos, eu acho, à noite, para ser edificados. 40 minutos. Em meio, se você vê um seriado, um episódio, você vai gastar mais de 40 minutos. Se você vê um filme, você vai gastar 2 horas. Se você fizer qualquer coisa, se você sentar e pedir uma comida, normalmente, se pedir na tua casa uma pizza, demora 40 minutos para chegar. E nós não temos, irmãos, a gana, a vontade, o desejo de vir aqui domingo pela manhã, ou domingo pela noite. Escolhemos um ponto só. Eu só vou uma vez. Tá bom. 1h20 da tua semana tu pode dar para ser edificado. A igreja tem a obrigação de nutrir, e nós tentamos fazer isso com algumas dificuldades, particularmente eu, porque você pode ser abençoado comigo de manhã ouvindo a Elise. Você não gasta, você não investe 1h20, irmãos. Temos dificuldades, a gente sabe, mora longe, outros compromissos, mas fiquei pensando sobre isso. Colossenses 1:28 diz: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Irmãos, a igreja precisa ser um lugar de edificação. Nosso alvo como igreja é apresentar
a Deus todo cristão, maduro, perfeito em Cristo. Esse é nosso alvo. E além de nós estarmos aqui falando, irmãos, 40 minutos, 30, 50, não importa, nós amadurecemos, nós somos edificados, irmãos, no convívio. Porque você pode na sua casa acessar lá o YouTube e ficar ouvindo o Ed René, o Ariovaldo, outros caras muito melhores que eu, mas você precisa estar aqui, porque é no contato comigo, sendo igreja, é no embate, é quando você pisa no meu pé, é quando eu te dou um chute na tua canela jogando bola, é que nós vamos amadurecer, é que nós vamos crescer, é que nós vamos ser moldados, é que nós vamos aplicar aquilo que nós ouvimos, irmãos. É que nós vamos ter a oportunidade de realmente ser testados naquilo que nós estamos sendo edificados. Mas temos outras prioridades, irmãos, muitas vezes. Muitas outras prioridades. Ser igreja também, irmãos, é evangelizar. Mateus 28, 19 diz, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra evangelista, o declarar o Evangelho é o principal ministério da igreja em relação ao mundo. E nós deixamos muitas vezes de lado o evangelismo, nós relativamos isso porque achamos que a melhor estratégia não é entregar um folheto, e deixamos que a nossa vida fale, que as nossas atitudes sejam o melhor testemunho, e é verdade, não adianta você entregar um folheto e virar as costas e gritar e dar um tapa na cara de alguém, mas nós precisamos estar prontos também, irmãos, para falar, clamarmos a Deus e pedirmos uma oportunidade de pregar o Evangelho, uma oportunidade de ser luz, além das nossas atitudes, também com as nossas palavras, irmãos, porque o mundo jaz no maligno, as pessoas aí fora precisam, estão carentes, irmãos, elas precisam de Deus, elas precisam de Jesus, e elas vão alcançar através das nossas vidas. A sétima coisa e última, irmãos, ser igreja é ter misericórdia. Lucas 6, 35 e 36, Jesus diz o seguinte: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Irmãos, nós precisamos viver misericórdia, viver atos de bondade, orar pelos nossos irmãos, ajudar nas necessidades, tanto na vida dos que são família, corpo de Cristo, cristãos, como daqueles que não são, que muitas vezes precisam de uma cesta básica, precisam de uma simples carona, precisam de uma ajuda, não importa o que seja, irmãos, nós precisamos fazer o bem. É o que Jesus está dizendo, façam bem. E Paulo diz, não se cansem de fazer isso, não se cansem de fazer o bem, emprestem e não esperem nada em troca, não esperem, não importa, empresta, não espera nada em troca, faça simplesmente porque é um ato de bondade, porque é algo que você entende, e nós não devemos nos cansar de sermos misericordiosos, de fazermos o bem, de amarmos. Isso deve nos incentivar, irmãos, a viver nessa comunidade, a viver como família. Temos sido igreja, temos sido um advento de um novo tempo, temos sido um sinal histórico do reino de Deus, não só na vida do teu irmão, porque muitas vezes tu vai ser a resposta de oração para o teu irmão, tu vai ser o milagre que o teu irmão está esperando. E aí, como aquela igreja em Atos 2, as pessoas acabam olhando de fora e vendo, caramba, que legal essa igreja, que legal o que eles fazem lá, como eles vivem, como eles se amam. A igreja precisa ser a expressão clara de que o reino de Deus chegou. Um cara chamado Hope Anthony diz o seguinte: a igreja não deve ser avaliada pelo aumento de número de conversões,
batismos ou igrejas construídas como medidas para determinar o sucesso, mas sim por quão bem-sucedidos temos sido ao mostrar o abrangente amor de Deus, de tal modo que a comunidade e o mundo em que vivemos possam se tornar muito mais amorosos e justos, como foi planejado por Deus. Que possamos medir, irmãos, a nossa qualidade, o nosso êxito como igreja. Que possamos olhar para esse novo ano, como Graça e Paz. Possamos daqui a um ano, em agosto do ano que vem, medir o quanto nós temos demonstrado o amor de Deus. Até porque, irmãos, nós já somos amados. Ele nos amou primeiro. E o que nós fazemos é, de alguma maneira, repassar todo o amor que recebemos de Deus. Que possamos ser medidos dessa maneira. Eu termino com a definição do Ariovaldo Ramos sobre ser igreja. Ele diz o seguinte, preste atenção: igreja é um lugar onde o Pai se sente em casa, onde é adorado pelo que é e não pelo que pode, onde é obedecido de coração e não por constrangimento, onde o seu reino é manifesto no amor, na solidariedade, na fraternidade e serviço um ao outro, onde o ser humano se percebe em casa e seja a casa de Deus e do outro, onde Jesus Cristo é o modelo, o desejo e o caminho, onde a graça é o ambiente, o perdão a base do relacionamento e o amor a sua cimentação, onde o Espírito Santo está alegre pela liberdade que desfruta para gerar e expressar a Cristo, onde ele vê os seus dons serem usados para edificar, provocar alegria e servir ao próximo, onde todos andam abraçados, onde a dor de um é a dor de todos, onde ninguém está só, onde todos têm acesso ao perdão, à cura de suas emoções, a amizade a ser cada vez mais parecido com Cristo, onde os pastores são apenas ovelhas de exemplo e não dominadores dos que lhe foram confiados, onde os pastores, onde não há gente nadando na riqueza enquanto outros chafurdam na miséria, onde há equilíbrio, de modo que quem colheu demais não esteja acumulando e quem colheu de menos não esteja passando necessidades. Enfim, essa é a comunidade do Reino de Deus. Possamos viver um pouquinho só disso, irmãos, nesse novo ano, na igreja, nas nossas vidas, sermos família, sermos corpo de Cristo, que Jesus seja o modelo e o desejo e o caminho para as nossas vidas, que a graça de Deus seja o ambiente desse lugar, perdão à base do relacionamento, e que o amor possa juntar tudo isso para que possamos a cada dia expressar a Cristo. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos pelo amor que tu depositaste em nós, Pai, mostraste através do teu Filho morto naquela cruz, Pai. Pai, que possamos ser um pouco, a cada dia mais, igreja, Pai, melhores membros, melhores, Pai, participantes, melhores familiares, melhores partes de corpo, membros do corpo de Cristo, Pai, que possamos refletir, Pai, para que haja de alguma maneira um amor mútuo, Pai, ajuda, para que as pessoas que não estão aqui nessa noite se sintam abraçadas também, Pai, que possamos viver aquilo que entendemos ser igreja para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Pai, nos dá disposição, nos dá capacidade, Pai, para que possamos Te servir, para que Teu nome seja exaltado, para que tudo seja para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Pai, que possamos viver a cada dia, Pai, Pai, esse entendimento, Pai, possamos ser igreja da maneira que Tu pensaste, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Deus te abençoe, querido. Seja igreja.